ti, que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que compadeça de nós. Salmo 123, verso 1 e verso 2. Muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã, e esse seja um dia de bênção para a tua vida e para a tua família. Quero clamar a Deus que aonde você estiver nesse momento, Ele esteja aí ao seu lado, conduzindo, abençoando a tua vida e a tua família, fazendo os teus planos prosperarem no dia de hoje. Que ao lado do nosso Salvador nós alcancemos muitas vitórias. O salmista Davi, no Salmo 123, o verso 1 e o verso 2, ele nos abençoa nessa manhã falando que nós precisamos elevar os nossos olhos para aquele que está lá nas alturas, o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Da mesma forma como os servos e as servas estão com os seus olhos voltados para os seus senhores, os nossos olhos também precisam estar voltados para o nosso Criador. E eu quero, nessa manhã, pedir ao Senhor que nos tome nas suas mãos, abençoe a nossa vida, conduza a nossa caminhada e nos conceda a vitória no dia de hoje. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos o livro de Gênesis, no capítulo 10, o verso 1. São estas as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Nós sabemos perfeitamente que Deus escolheu Noé para que ele pudesse repovoar essa terra. Noé foi escolhido pelo Senhor para que, através da sua descendência, todas as outras gerações futuras pudessem vir através dele. E nós, quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que a vida de Noé era de um homem justo, um homem íntegro, um homem puro, um homem que de fato andava com Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 9, verso 1, há uma bênção específica de Deus sobre a sua família para que ele pudesse ser fecundo e multiplicar. E através da sua família, outras gerações dessa terra pudessem também conhecer a Jesus Cristo. Mas nós sabemos de uma coisa: o pecado estava entranhado no coração do ser humano. É por isso que acredito que um dia, no final de todas as coisas, no final do planeta Terra, o nosso Deus irá colocar um ponto no pecado. Porque Deus estava agora recomeçando com uma nova geração, mas o ser humano já tinha sido infectado com o pecado. E quando nós olhamos para o capítulo 10, nós podemos perceber que o nome aqui acaba tomando uma proeminência. Noé ainda, quando ele proferiu uma maldição sobre o seu filho chamado Cã, pelo fato de Cã ter um dia visto seu pai despido dentro da tenda e ter comunicado aos seus outros irmãos. Essa atitude para a cultura da época trazia uma desaprovação e, consequentemente, diante de Deus, e Noé era uma maldição. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que, de fato, a profecia se cumpriu sobre a vida de Cã. Que nós encontramos aqui, que tem como significado revolta, e é um nome que vem do hebraico, indica sua rebelião contra Deus. E é ele que dá início à Torre de Babel, como está lá no verso 10. Dele também se origina a cidade de Babilônia. Nirode também edificou a cidade dos ninivitas e dos assírios. Os assírios e Nínive era uma cidade muito próxima da outra, é onde Jonas temeu ir pregar o evangelho, porque ele sabia perfeitamente que os ninivitas e os assírios eram um povo terrivelmente mau. Ir a Nínive, falar de Jesus Cristo, levá-los a viver uma vida de arrependimento, era uma ameaça para a sua vida. Consequentemente, Jonas tem medo. E Jonas sabia perfeitamente de uma coisa: que os ninivitas, quando eles recebiam os seus inimigos, que eles matavam, eles penduravam as suas cabeças na porta da cidade, para que quem fosse a Nínive e visse e pensasse em espiar a cidade, ele estava também ali correndo o risco de passar pela mesma experiência. Da linhagem de Cã também nasceu-se a cidade de Cã.
os babilônios, os assírios e cananeus, que foram povos declaradamente inimigos do nosso Salvador. Assim como a descendência de Cã trouxe trevas às gerações, da descendência de Nirode dá-se início também uma nova linhagem corrupta. A Bíblia diz que Nirode fazia o que era mal diante do Senhor, como nós encontramos no verso 9. As atitudes de Nirode levaram outras pessoas a darem as costas para Deus e a menosprezarem ao Senhor. Isto faz com que nós cheguemos à seguinte conclusão: um dia será necessário de fato, para acabar com o pecado, Deus destruir todo o mal que existe sobre a face dessa terra. E o coração do ser humano precisa ser transformado pelo Senhor. É necessário revestir esse corpo mortal num corpo imortal. É necessário erradicar toda a maldade e o pecado que possa conter dentro do coração de uma pessoa. E nós podemos ver que um líder ele pode influenciar muitos aqueles que são seus liderados. Ele pode levá-los a andar por caminhos que não sejam melhor, como aconteceu com a vida de Nirode. Mas nós não podemos nos esquecer nessa manhã que o Senhor, ele reina sobre as nações. As terras e as posses que aquela geração conquistou vieram das mãos de Deus, como está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 8. Deus coloca limites a todas as nações, como está no livro de Atos, capítulo 17, verso 26. Apesar de Nirode ser um déspota, o Senhor está acima da sua geografia e da sua história também. O que o Senhor um dia prometeu a Noé e a sua família, não tem a menor dúvidas, o Senhor irá cumprir. Embora haja diferença externa de todas as nações, mas todos nós pertencemos à mesma família, todos nós viemos das mãos do nosso Deus. Não há etnia ou povo que possa alegar superioridade sobre uma outra nação ou sobre uma outra raça. Embora Deus tenha permitido que alguma nação possa ter algum progresso maior do que um outro, progresso econômico, político, mas todos nós viemos das mãos do nosso Deus. Meus amigos, Deus tem propósitos específicos para serem cumpridos por todas as nações. O relato do livro de Gênesis, capítulo 9, verso 24 a 11, e o capítulo 32, mostra claramente que a nação de Israel foi o povo escolhido de Deus. A partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós podemos ver que há uma narrativa especial a respeito da nação de Israel, como sendo o povo escolhido de Deus. Entretanto, nós não podemos nos esquecer de que o Egito, Babilônia, a Síria, a Medopérsia, a Roma também foram nações que cumpriram os propósitos de Deus a respeito do povo judeu. Deus usou governantes pagãos como Nabucodonosor, Sírio, Dário e até mesmo César Augusto para cumprir os seus propósitos. Deus se preocupa com cada nação. Em Salmos, nós encontramos frequentemente a expressão todas as nações, todos os povos, como sendo alvo do amor de Deus. Todas as nações precisam conhecer quem é Jesus Cristo. Está lá no livro de Salmo, capítulo 66, verso 1 ao verso 8. Todo cristão tem uma responsabilidade única nessa terra de falar de Jesus Cristo e testemunhar do seu Salvador. Embora as nações tenham as suas próprias religiões, os seus próprios templos, os seus próprios deuses, Deus mesmo assim, espera que os seus filhos possam falar a essas nações a respeito do Deus verdadeiro. Quando Deus nos orienta a seguir um caminho, a única responsabilidade que temos é sermos obedientes a esse Senhor. Porque tudo que vem das mãos de Deus é para benefício do seu povo. Da geração de Sem, surgiria um homem que Deus chamaria de seu amigo, como está lá no livro de Isaías, capítulo 41, verso 8. O Senhor chamou Abraão e lhe disse: "Sê tu uma bênção para outras nações." Gênesis capítulo 12, verso 2. Deus chama, Ele não obriga ninguém, dá o direito de escolha, a liberdade que está nas nossas mãos de escolhermos o que fazer com a nossa história e com a nossa vida.
mas consequentemente no final nós teremos que arcar com as consequências das nossas decisões. Meu amigo, Deus nos chama hoje para sermos a luz do mundo, o sal da terra. A nossa vida precisa influenciar e levar aqueles que ainda não conhecem a Jesus a amar ao seu Salvador. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que a cada dia da nossa caminhada nós possamos refletir o caráter santo do nosso Salvador Jesus Cristo, entendendo uma coisa: somente um dia, quando Jesus Cristo voltar aqui a essa terra e erradicar por completo o pecado, é que nós viveremos seguros. Aí não mais haverá pecado, não mais haverá morte, não mais haverá tristeza, não mais haverá sofrimento. Estaremos seguros ao lado do nosso Deus e viveremos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós clamamos em Teu nome perdão pelos nossos pecados. Nós queremos a cada dia fazer a Tua vontade. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.